Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre litosfera. A litosfera nada mais é que é um estudo prolongado da geosfera, no qual a gente vai falar dessa camada da litosfera, a sua composição, temos os minerais e as rochas. Os minerais são os elementos compostos, compostos químicos sólidos e cristalinos encontrados naturalmente na crosta terrestre. As rochas já são agregados naturais sólidos, compostos de um ou mais minerais e fazem parte da crosta terrestre. Os minerais metálicos, eles apresentam em sua composição elementos como característica física química dos metais, como ferro, o alumínio, o estanho, tem também manganês, níquel, cromo, cobre e o ouro. Os minerais não metálicos não contêm em sua composição propriedade dos metais. Temos aqui o talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, ortoglácio, o quartzo, topázio, rubi, diamante. As pedras preciosas e as rochas. Temos três tipos de rochas. Temos as rochas magmáticas ou ígneas, que são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma dos vulcões. Magma ou lava. O magma é expelido pela erupção vulcânica. Formação dessas rochas magmáticas. Temos as rochas magmáticas intrusivas e extrusivas. A diferença é que as intrusivas, internamente, o resfriamento é lento no interior da crosta, formam cristais visíveis. A gente pode ver aqui uns exemplos de intrusivas ou rochas plutônicas, o granito, quartzo, que é composto por minerais como quartzo, fendopatos e micas. Já as extrusivas, o resfriamento é rápido pelo vulcão, então ele é externo, o esfriamento dele, os cristais são muito pequenos que não é visualizado a olho nu, como o basalto, que ele é composto por minerais como olivina e peroxena. As extrusivas, vocês podem verificar que temos aqui as camadas no vulcão. A extrusivas ela está mais internamente, aqui na extremidade superior do vulcão, e a intrusiva está mais internamente, juntamente com o magma. As rochas magmáticas ou ígneas, os basaltos gizados como paralelepípedo para calçamento de ruas mais antigas. Temos também o granito polido, impermeabilizado, quando ele é polido, impermeabilizado. Utilizam como revestimento de pisos, paredes, tampos de pia, de cozinha e de banheiro. Granitos sem o polimento são usados mais para calçamento de ruas. Temos diorito, que é uma pedra britada para a construção de estradas. A segunda rocha é rochas sedimentares ou estratificadas. Como elas são formadas a partir de chuva, de vento, um choque térmico quando o ambiente no calor está muito quente, como em desertos muito quente de dia e à noite muito frio, acaba ocorrendo um choque térmico, água, chuva, vento, acaba ocorrendo então uma sedimentação, uma estratificação dessas rochas. Eles desgastam essas rochas e carregam então esses fragmentos que se depositam em mares, depressões de terrenos. Por isso que a maioria das rochas que a gente vê acredita que o oceano, quando ele estava mais submerso, estava submerso sobre essas montanhas que a gente pode visualizar, no qual esses sedimentos foram depositados. Tudo isso leva milhares de anos, até milhões de anos, que é para acontecer e continua ainda ocorrendo enquanto a rocha existir. O peso das camadas de cima comprime, vocês podem ver aqui,
peso das camadas de cima ela está comprimindo as camadas de baixo. A água transforma os minerais, assim se formam rochas sedimentares. Temos o Parque Varvito em Itu. O Varvito é uma rocha sedimentar originada durante a glaciação de rios e lagos. Então ela estava submersa sobre rios e lagos durante o período de glaciação e foram então depositados há anos foram depositados esses sedimentos, formando então camada por camada. As varves são estrutura, é constituído por uma série de varves, apresenta camadas alternadas, formando um depósito sedimentar de estratificação ritmo, sendo que cada varve corresponde a um ano. Os clastos caídos são comuns nos varvitos. Temos as rochas sedimentares orgânicas, são formadas por restos dos animais e vegetais mortos que vão se acumulando em alguns locais e através de grandes pressões de temperatura. O que a gente pode ver então é a formação do carvão mineral. O carvão mineral nada mais é que animais e plantas mortos fossilizados, então formando então um carvão mineral. Temos também a forma líquida que temos o petróleo, há cerca de 300 milhões de anos. Plantas com energia solar armazenada, elas morriam e caíam nos pântanos. A lama dos pântanos, por sua vez, impediu o apodrecimento e o desaparecimento dessas plantas mortas, preservando então esses fósseis. Ao longo do tempo, o acúmulo da lama comprimiu as plantas mortas. Depois de milhões de anos, essa lama tornou-se rocha e o resto das plantas sob forte pressão virou então carvão mineral. Para o carvão mineral ser retirado poços e túneis têm que ser cavados. Muitas vezes fragmentos de plantas fossilizadas são encontrados em pedaços de carvão vegetal. A gente pode ver que, dependendo da quantidade, quanto maior o teor de carbono e durante o tempo, período de tempo e pressão e temperatura nesses sedimentos, diminui essa quantidade de água. Diminuição da quantidade de água, aumento dessa pressão e de temperatura durante o tempo, aumenta esse teor de carbono, formando então esse carvão mineral, que tem esses tipos e eles são classificados com os tipos de teor de carbono, tá? Que vai da turfa ao atracito. O atracito então tem o maior teor de carbono. Temos então as rochas sedimentares compostas por químicos, que são formadas com líquidos de água, por exemplo, onde esses sedimentos de rocha são dispersos e se tornam saturados. Temos exemplo a dolomita, a calcita e a aragonita. Também temos estalactites e estalagmites em cavernas. E como ocorre esse processo de formação de estalacmites e estalactites? Tá? O estalactite está na parte superior. Estalagmite forma quando ocorre então o gotejamento desses estalactites. Como se forma? Em cavernas, né, no subsolo. A água da chuva, então, ela cai, dissolve o CO2 que está na atmosfera e cai no solo, formando, então, o ácido carbônico. A água mais o CO2 transforma em ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele acaba infiltrando no solo, nessas áreas de cavernas, no subsolo. A água ácida, ela penetra pelas fendas, as fendas desse solo, da caverna, dissolve o calcário que está presente nesse solo,
dissolvendo esse calcário, formando então os estalactites e os estalamites. Formação de rochas metamórficas tem origem na transformação de outras rochas, como as que eu falei anteriormente, magmáticas e sedimentares. Então, as rochas metamórficas nada mais é que a transformação de uma dessas duas. Quando submetida a certas condições de calor e pressão no interior da Terra, que é a crosta profunda no manto superior, como vocês podem ver. Então, a rocha, por exemplo, uma sedimentar, ela está na superfície, aquele movimento de placa tectônica faz ocorrer o mergulho dessa placa. Então, essa rocha, por exemplo, sedimentar ou magmática que saiu do magma, né, da erupção vulcânica, ela então acaba voltando por causa desse mergulho da placa. Ocorre então a transformação através desse processo de calor e pressão e transforma então essa rocha sedimentar ou magmática em rocha metamórfica. Tem duas formas de ocorrer essa transformação de rocha para rocha metamórfica. Tem a regional, que ela não tem um contato direto com o magma, e tem a de contato, que tem um contato diretamente com esse magma. Vocês podem verificar como ocorre então, ela está, como ela se forma. Vocês podem ver que tem a camada, as rochas extrusivas e intrusivas, que são as rochas magmáticas, elas estão presentes aqui. Se ocorrer aquela movimentação de placas tectônicas, elas podem ir diretamente mais para o subsolo, transformando então em rochas metamórficas. O mesmo caso acontece com as rochas sedimentares, como nos mares, na superfície dos mares, nas profundezas dos mares. Essa rocha sedimentar, ela acaba tendo então contato mais próximo com esse magma, transformando então essas rochas todas em rochas metamórficas, que a gente vai ver então o ciclo dessas rochas. Uma pode se transformar em outra. Rochas metamórficas temos como a agnácea, que são utilizadas como ornamentação e construção civil. A agnésia nada mais é que uma rocha metamórfica que originou de um granito, que é uma rocha magmática. Então, esse processo de pressão, vocês podem ver como alterou esses grânulos do granito para transformar então em gnéise. Já o caso do argilito, que é uma rocha sedimentar, que é aquela que ocorre o processo de sedimentação, ela vai se transformar em argila. Esse argilito, ela passando por essa pressão, novamente, ela vai transformar então em xisto, transformando então uma célula metamórfica, uma rocha metamórfica. O xisto, ela também serve para fornecimento de energia, como os combustíveis fósseis, assim como o carvão, lá no Canadá. Rochas metamórficas, temos também o mármore, que serve para construção, revestimento de pisos, pias, banheiro, monumentos, que é a transformação do calcário, uma rocha sedimentar, em mármore, se transformando em mármore, transformando então uma rocha metamórfica. O quartzito também, um arenito, uma rocha sedimentar, ela também é utilizada para fins ornamentais, é parecido com mármore, porém mais resistente. Quartzito se transforma então em quartzito a partir do arenito, que é uma rocha sedimentar, assim como o calcário. Ciclos das rochas, fenômeno natural, ele é cíclico, contínuo, infinito, sempre vai ocorrer por causa dos processos de transformação do planeta. Envolve os processos de transformação das rochas através do tempo, por erosão, intemperismo, altas temperaturas,
e pressão. Leva milhões de anos para acontecer. É responsável pela renovação e transformação da litosfera terrestre. Como inicia então o ciclo das rochas? É o magma, através do magma. Esse magma então ocorre a erupção vulcânica, ele se cristaliza, né, esfria, formando então a rocha magmática. Eu falei da intrusiva e da extrusiva, que está diferenciando o seu aspecto visual os grânulos, os cristais, que são formados nas intrusivas mais visível, porque o resfriamento dela é mais lento que a da intrusiva, o resfriamento dela é mais lento que a extrusiva. E assim que ela se transforma em rocha magmática, passando durante muitos anos, pode ocorrer então uma erosão ou fragmentação, sedimentação, a gente pode falar. Essa sedimentação pode formar então rochas sedimentares, no qual vai se depositar durante muitos anos. Ocorre então a pressão, chuva, vento, esse sedimento é levado para esse ambiente, para esse terreno, ou para os fundos de oceano, de lago, ocorrendo então a sedimentação desses sedimentos, formando então rochas sedimentares. E também temos, quando ocorre um enterro tectônico tanto da rocha magmática quanto da sedimentar, ocorre então um metamorfismo, quando eu falei para você o mergulho das placas tectônicas, elas se mergulhando, ocorre então a formação da rocha metamórfica por causa da pressão e calor, acaba transformando, ocorrendo uma metamorfose da rocha sedimentar ou magmática. Essa rocha metamórfica pode se transformar, então, ocorrendo o processo de fusão, vai aquecer, pode aquecer novamente durante anos, se ela permanecer naquele local submerso, entrando em contato com o magma, ocorre tudo novamente o ciclo das rochas, ocorre a cristalização, o resfriamento e assim sucessivamente. Sedimentação, que ocorre com as rochas sedimentares, para a formação de rochas sedimentares ou o sedimento mesmo dessas rochas. Temos exemplo aqui a argila, que ocorreu da sedimentação de rochas de argilito. A areia ocorreu da sedimentação do arenito. Já os seixos cascalho, que são aquelas rochas, fragmentos de rochas que chamamos de eles ocorre então o processo de sedimentação do conglomerado de brechas, partículas anguladas ou partículas arredondadas. A argila ela é utilizada muito para a fabricação de telhados e tijolos. A areia para a fabricação de vidro e construção. A areia de rios, porque a composição do sal não interfere então na construção. Então, não é utilizado areia de praia, sim areia de beiras de rio. Tipos de solo. Solo, então, a areia, ele é pobre em nutrientes. Os espaços formados entre os grãos de areia faz com que esse seja um solo muito permeável e, consequentemente, muito seco. Então, a água não consegue ficar entre os grânulos de areia. Então, ela não consegue armazenar essa água. Então, não é propenso a ter árvores frutíferas, apenas coqueiro em praias, porque ela não consegue armazenar água. Então, essas plantas não conseguem viver nesse recipiente, além da salinização, do sal que está presente na areia. Já o solo rico em humus, que se chama popularmente terra preta, terra marrom, são lugares de terra que esse tipo de solo é muito rico em nutrientes, pois contém grande concentração de matéria orgânica, vegetais, outros seres vivos mortos, animais, vegetais mortos.
Temos solo rico em argila, ele tem bastante nutriente também. Ele é impermeável por causa dos seus grãos pequenos e compactos. Ele é rico em ferro e alumínio. E temos solo calcário, que tem muitas partículas rochosas em sua composição, que faz dele um solo também bastante permeável. Então não tem água que fique parada entre esse solo. Também ele é seco e é muito pobre em nutrientes. Características dos horizontes temos aqui, iniciando então os horizontes do solo. Temos inferior a rocha que dá origem ao solo, também denominada de rocha-mãe. Esse horizonte que chamamos de R, a velocidade de decomposição depende de vários fatores, como a composição do mineral, da própria rocha, o tipo do clima, se é quente, úmido, tende a acelerar o intemperismo dessas rochas. Temos como ocorre então a formação desse solo. O leito rochoso começa a se desintegrar, então tem a rocha desintegrando, esse leito rochoso. Temos então a matéria orgânica, ela também facilita a desintegração desses solos, tá, como as árvores, formando então a matéria-prima para essa desintegração. Depois formam-se os horizontes, só a partir daí começa a formar os horizontes. O leito, o horizonte C, matéria-prima, o horizonte A, onde está presente na sua superfície fragmentos de minerais, matéria orgânica e humus. Se esses nutrientes disponíveis, essa matéria orgânica for decompostas e transformadas em minerais inorgânicos para as plantas, elas começam a crescer e desenvolver. O solo desenvolvendo sustenta a vegetação densa. Então, quando vai se desintegrando esse solo, formando então em solos em grânulos, acaba tornando o ambiente propício para a formação da vegetação. O horizonte C da rocha alterada é denominada alterita ou saprólita. É nela que começa a deposição da rocha, formado por sedimentos grosseiros, a base por sedimentos mais finos, a parte superior dela. Já o horizonte B é o horizonte de acumulação de argila, matéria orgânica e óxido e hidróxido de ferro e de alumínio, proveniente das camadas superiores. Esse processo de transferência de minerais entre as camadas é chamada de lixiviação, considerado um tipo de erosão química do solo. Então, aqueles nutrientes que estavam acima, na camada mais superior, a chuva leva ela para a camada mais inferior, como essa camada que chamamos o horizonte B, que é o acúmulo de argila. Então, esses minerais estão presentes lá porque elas vieram da camadas superiores após a percolação da água, a infiltração da água que levou esses nutrientes para lá. O horizonte A, ele é mineralógico, é composto de matérias de origem mineral, também proveniente da rocha-mãe. E também ela pode ser trazida de outros lugares, pelo vento, pela água, pelo gelo. A grande presença de matéria orgânica decomposta nela, por causa dos animais, dos vegetais mortos, o motivo pelo qual pode ser denominado de horizonte umífero, humus. Também temos o horizonte O, que também é denominado de serrapilheira, corresponde à camada superior da floresta e matas. É composto de material de origem vegetal e animal em decomposição. Então, é muito importantíssimo prestar atenção sobre a camada A e O, que vai servir de nutriente para as plantas. O horizonte O, a serrapilheira, a camada da matéria orgânica, ela
está composto todas as folhas que caem, frutos, galhos que caem da planta, como tem aqui a imagem à esquerda. Tem também banco, ela serve como banco de semente, as sementes que estiverem embaixo, elas estão protegidas por essas folhagens, tá? Impedindo tanto esses bancos de semente como os seres vivos decompositores, fungos, bactérias, também os detritivos, animais detritivos, minhocas, estão protegidos por essa serrapilheira que mantém esse solo úmido, retém a umidade e quando ocorre ensolamento térmico, demora para evaporar essa água. Além dela evitar erosão e lixiviação, que é a água se escorrer para outro local ou mais profundamente do solo. Então, essa é importante da serrapilheira, proteger todas as formas de vida dos decompositores, são bancos de semente, proteção para o dessecamento das sementes, ajuda também na reciclagem de nutrientes. O mulching, as folhas secas são usadas para fazer uma coroa em volta do colo da árvore, tá? Elas são importantes para fazer essa forma para que ela possa ter aquela função, reter a água, a umidade que cai da chuva, para manter os micro-organismos, os decompositores, os detritívoros, as minhocas, para manter um ambiente úmido, para não ocorrer o dessecamento das sementes. Horizonte A e O, onde ocorre a ciclagem de nutrientes. O solo normal da Amazônia nós temos aqui a ciclagem de nutrientes na camada superior da serrapilheira. Já as camadas bem profundas elas já são pobres em matéria orgânica. A terra preta, comumente chamada, a camada profunda rica em nutrientes é até 30 centímetros. É a camada orgânica com matéria orgânica. A compostagem. Compostagem é que era lixo, vira adubo. O lixo orgânico, tá? Que é o alimento, serve de alimento para as minhocas. E humus para as plantas, porque essas minhocas elas acabam excretando essa matéria orgânica quando elas se alimentam. Elas excretando essas excretas dessas minhocas, a gente chama de humus, que serve então de nutrientes para as plantas, com os decompositores eles vão decompor e transformar em nutrientes, em nutrientes inorgânicos, para que as plantas possam então utilizar. Então é importantíssimo utilizar compostagem para que as minhocas possam fornecer esse humus para as plantas. As árvores também elas seguram o solo das raízes. Elas têm as raízes, as gramas não têm as raízes tão profundas, tão fortes como as raízes de árvores que vão segurar o solo, impedindo então erosão do solo, como ocorre muito no Brasil, principalmente em locais que ocorre precipitação. Bastante precipitação como países tropical como o Brasil. Então, se você retira a planta, você retira a árvore, ocorre então esses processos de erosão. E como temos as matas ciliares, que são as plantas que ficam ao redor, ao lado dos rios. As matas ciliares, elas impedem que ocorra o assorreamento. Quando ocorre a erosão do solo, essa terra ela é trazida para a água. Ela ocorre então um processo de soterramento do solo. Você tira a mata ciliar, você está prejudicando esse ambiente, tá? Além dela ajudar na alimentação do aquífero. A aula foi essa, espero que vocês tenham gostado. Fico
ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.